Oi, tudo bom, queridos? Vamos dar continuidade à nossa aula, ok? Aos nossos assuntos que ficaram para a gente terminar nessa videoaula, mais uma continuidade de semântica, né? Gente, como eu já havia falado para vocês, denotativo e conotativo são os dois sentidos básicos da semântica, ok? Denotativo é o sentido real, conotativo, o sentido figurado, aquele faz de conta. Até aí, tudo bem, certo? Só que uma segunda parte, que também cabe à semântica, mas determinadas gramáticas já vêm separadas. Já existem as gramáticas que estilística vem separada, já não vem dentro da semântica. Por quê? Porque a estilística é uma parte da gramática. Na verdade, eu costumo dizer que a nossa gramática ela se divide em 5 partes, né? Morfologia, fonologia, sintaxe, semântica e estilística, ok? Porque a estilística trabalha principalmente com as figuras de linguagem, ou seja, é o estudo da expressividade. É através da estilística que nós trabalhamos as figuras de linguagem e ali fica marcado a personalidade de cada autor, de cada falante. Já pensou se nós todos falássemos da mesma maneira? Se nós todos nos expressássemos usando as mesmas palavras, os mesmos sentidos, quer dizer, ia ficar uma coisa muito sem graça, muito sem criatividade, certo? Então, as figuras de linguagem, elas se subdividem em figuras de pensamento, figuras de construção, figuras de linguagem ou palavra propriamente dita, ok? Então, é assim, é um pouco ampla a estilística, porque, gente, nós temos que concordar que o falar é muito extenso, né? Não existe limites para o falar, porque cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa pensa de uma maneira, às vezes, uma mesma frase ela pode ser dita de 1000 maneiras, dependendo da tua imaginação, e aí é onde entra as figuras de linguagem. A gente padroniza cada uma delas para tentar organizar esse mundo de expressividades que nós temos na nossa língua, certo? Olha, então vamos ver primeiro as figuras de linguagem ou de palavras. A figura de linguagem propriamente dita, né? Que são as de palavras. Nós temos a comparação. Muitos confundem comparação com metáfora, mas existe um termozinho que faz toda a diferença. A comparação, você tem que colocar um meio de ligação, tá? Um conectivo de comparação, que vai servir como ligação. Por exemplo, eu coloquei aí esse rinoceronte, né? Querendo passar a ideia de força, né? De força, uma força descomunal, né? Para esse carro. Só que, como eu usei a comparação, esse carro é forte como um rinoceronte. Deixou de ser metáfora justamente porque eu usei o como. Quando eu uso um conectivo, ele deixa de ser metáfora e passa a ser comparação. Sempre vai acontecer isso, não tem exceção. Usou conectivo, é comparação, deixa de ser metáfora. Agora, se eu dissesse, esse carro é um rinoceronte, eu já estaria usando metáfora, porque eu não disse que ele é forte como um rinoceronte. Eu já deixei subentendido, não é? A comparação fica subentendida, ok? Agora a metáfora. Quando eu digo metáfora, é um tipo de comparação? É, só que é uma comparação implícita. Eu não vou colocar o conectivo. Está bem aí, ó, aí em negrito,
bem aí em negrito, sem o uso de um termo conector, ou seja, é uma comparação? Mas é implícita, é do olhar, é do entender. Quando eu digo as árvores são pulmões para o mundo, na hora que você olha a figura, você faz a ligação, a relação de semelhança. Olha, se você faz através de imagem, quando você olhar, você já tem que fazer a relação de semelhança. Mas se você escreve, você tem que lembrar que você não pode pôr conectivo, embora você esteja fazendo uma comparação, ok? Então, essa é a diferença de comparação e metáfora. Eu amo as metáforas, eu acho assim muito criativas. Tem autores que são viciados em metáforas. Por quê? Porque dá-se um leque de criatividade para seus textos, os textos literários, ok? Vamos lá para mais uma figura. Metonímia. Gente, a metonímia, ela é bem variada, tá? É quando você faz substituições de um termo pelo outro, tá? É um pouco parecido com a metáfora? Tá? Mas a metonímia você pode fazer uma distinção maior, porque a metáfora já é aquela comparação implícita, é uma comparação. Agora a metonímia não, já dá para você classificar, ver, analisar aquela frase, na verdade, certo? Pode ser a parte pelo todo, o autor pela obra, são substituições. Vamos falar assim? Fica mais fácil para você entender. A metáfora é uma comparação. A metonímia é uma substituição. Eu costumo dizer assim para ficar mais fácil para os meus alunos, tá bom? A gente trabalha com substituições. Por exemplo, a parte pelo todo, o autor pela obra, o efeito pela causa, o profissional pelo estabelecimento, a matéria pelo objeto, o continente pelo conteúdo, o lugar pelo produto desse lugar, o singular pelo plural, a classe pelos indivíduos, o abstrato pelo concreto, o inventor pelo invento, certo? O autor pela obra. Muitas vezes a gente fala, é até uma maneira de economizar vocabulário, ok? Muitas vezes a gente diz assim, adoro ler Machado de Assis. Claro que você não vai pegar o autor mesmo, porque ele até já faleceu, né? Você vai pegar o autor e ler? Não. Você quis dizer o quê? Que você adora ler as obras de Machado de Assis. Então, o que você fez foi uma substituição do autor pela obra. Às vezes a gente diz assim, comi um prato de comida. Será que você comeu o prato mesmo? Não, você comeu o conteúdo daquele prato, mas a gente costuma dizer que comeu um prato, não é? Então, gente, são assim coisas até engraçadas de você prestar atenção, ok? A classe pelo indivíduo, olha aí um exemplo engraçado. O operário abandonou a luta ao perceber que não conseguiria progresso em suas conquistas, tá? Então, aí foi a classe de operários, né? O operariado, no caso, pelo indivíduo, que era o homem, o operário, trabalhador, ok? E assim você pode analisar cada um, que é muito engraçado. Efeito pela causa. Construí minha casa com o suor do meu rosto. Será que eu peguei o meu suor e construí? Não. Eu quis dizer o quê? Que o suor foi um efeito do meu trabalho, foi o resultado do meu trabalho. Na verdade, eu construí com o meu trabalho, certo? Vamos lá. Sinestesias. Ainda existe muitos autores que gostam de usar a questão do ver, da cor, do som em suas obras, em suas poesias, né? Trabalhar bem a questão da audição, do cheiro, fala na cor, em toda aquela atmosfera. As sinestesias são usadas nas atmosferas das obras, certo? Existe um autor muito viciado em sinestesias. Ele ficou conhecido por
o abuso das sinestesias, que era o Cruz e Souza, ok? Ele gostava muito desses elementos, era sinestesias e aliterações, ele gostava muito, porque trabalha muito essa questão do cheiro, da cor, as sensações, os sentidos, na verdade, tá? Então, quando você vir um texto que trabalhe muito essa questão das sensações, do cheiro, da cor, da audição, do que você escuta, do que você vê, são usos de sinestesias, ok? Aí tem aí exemplos. Aquele olhar tão doce escondia a mágoa infinda que carregava no coração ferido. Olhar doce, né? Uma sinestesia, paladar. No silêncio escuro tramavam contra o Kizar. Escuro, né? Ouvia-se uma voz aveludada, ó. Aí trabalhou tanto a voz como a sensação, né? O tato. E por aí vai, certo? Vamos lá para mais uma. Antonomásia ou perífrase. Mas eu costumo dizer, gente, para você lembrar para você entender melhor, que antonomásias são apelidos. São apelidos pelo qual aquela pessoa ou aquela coisa ficou conhecida. Por exemplo, quando eu digo o rei do futebol, todo mundo sabe que é Pelé, ok? O rei da música romântica, Roberto Carlos. O poeta dos escravos, Castro Alves. A cidade luz, Paris. E por aí vai. Então, são apelidos que com o tempo aquela pessoa, aquela coisa ficou conhecida, ok? Por isso que é muito fácil gravar antonomásia ou perífrase, que são os apelidos. Aí tem aí, ó, é a substituição de um nome por outro, que faça com que você identifique facilmente, faz uma ligação, certo? E assim nós temos muitos, principalmente aqui no Brasil. As pessoas usam muito antonomásia, porque para cada figura conhecida eles procuram dar um apelido. Catacrese. A catacrese, ela, na verdade, é um tipo de metáfora, mas é uma metáfora engraçada, porque é uma metáfora a tal ponto desgastada pelo uso que se torna difícil a percepção do sentido figurado. Por exemplo, parece ser empregada no sentido real como denominação definitiva de algum ser, justamente porque este não apresenta denominação própria. Assim, transferem-se nomes de uns seres para o outro. Vou explicar bem. A catacrese nós damos determinados nomes para coisas, ou porque parece com aquilo, ou porque, de repente, pelo uso, alguém chamou e ficou sendo aquele nome. Por exemplo, asa da xícara. Por falta de um termo específico, aquela partezinha da xícara, e por ter uma certa semelhança, ficou sendo asa da xícara, porque nós não criamos um nome para aquilo ali. A perna da mesa não serve para sustentar a mesa, então existe uma certa semelhança de significado, né? Então, na verdade, é uma perna. Então, a catacrese, ela é uma metáfora, um apelido, ou seja, aquilo que de tanto usar ficou sendo o nome por aquilo não ter um nome específico. Por falta de um termo específico, a gente colocou um outro nome, ou pela semelhança na forma, ou pela semelhança do significado, ok? Então, nós temos a catacrese. Agora nós temos as figuras de pensamento. Por que figuras de pensamento? Porque elas não estão ali explícitas. Você tem que fazer uma construção de ideia, você tem que fazer uma interpretação. Elas estão, mas você tem que ter a habilidade de percebê-las, certo? Eu, pessoalmente, gosto muito das figuras de pensamento, mesmo porque tem a antítese, que
É maravilhosa você trabalhar com sentidos opostos, te dá assim muita criatividade, torna teu texto bem, como é que a gente pode dizer, bem dinâmico, certo? Ó, antítese consiste em destacar ideias por meio de sentidos opostos. Antítese, contrário, tá? É só lembrar de contrário, sentidos opostos. Eu coloquei até a capa de um livro aí, do Tolstói, um livro muito bom, e tem no seu título justamente uma antítese: guerra e paz. Por quê? Paz é o contrário de guerra e guerra é o contrário de paz, não é isso? Até onde a gente sabe, não é? Então eu coloquei, e assim existem muitas obras que trabalham com antítese em suas capas, e muitos textos que trabalham antítese, muitas músicas que trabalham antítese, muitos poemas, porque fica divertido, fica criativo, fica bonito, ok? Então, coloquei até indica esse livro para quem quiser ler, né? Um livro muito bom, do Tolstói, é um best-seller, muito conhecido no mundo inteiro. Ele fala das conquistas napoleônicas, daquela guerra toda que teve na época de Napoleão, e ele defende a igualdade e essas coisas todas. Muito bonito o livro, eu até aconselho, tá bom? Então, muitas vezes o contraste de ideias por meio da antítese só é perceptível se for considerado o contexto. Então, preste atenção, né? As figuras de pensamento, você já está dizendo pensamento, você tem que procurá-las e interpretá-las. Paradoxo é a mesma coisa que antítese, só que eu costumo explicar dessa maneira, gente, porque muita gente confunde. Muita gente confunde. Agora é assim. O paradoxo é quando eu dou palavras contrárias para uma mesma coisa. Eles estão juntos, a contrariedade está na mesma coisa. Não são duas coisas, são contrariedades em um mesmo elemento. Aí nós temos quem era o rei do paradoxo e da antítese, principalmente do paradoxo, Luís Vaz de Camões, não é? Ele tinha obras assim maravilhosas, ele era viciado nessas contradições. E tem um verso muito conhecido que até tem uma banda, né, que tem muitos versos de Camões. No caso aí, ó, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Luís Vaz de Camões, ok? Mas também Legião Urbana gravou esses versos em forma de música, ok? Muito bonita por sinal. Então, paradoxo é o sim e o não no mesmo elemento. Você é meu sim, meu não. Um paradoxo. Ou você é sim, ou você é não. Você não pode ser sim e não, não é? Mas na literatura pode, porque é um paradoxo. Eufemismo. Eufemismo, gente, eu costumo dizer que é muito usado por pessoas delicadas, pessoas sutis. Eu mesmo gosto muito de eufemismo, porque eu acho que o eufemismo evita você ser grosseiro ou chatear as pessoas sem necessidade, ok? Ou preocupar as pessoas sem necessidade. O eufemismo é uma suavização. Pessoas, geralmente muito gentis, elas utilizam muito de eufemismo, porque é o contrário daquela questão da positividade, de você dizer tudo ali na cara, porque às vezes você até confunde positividade com grosseria, né? Então, o eufemismo é um bom treino para você, principalmente quando se trata de amizades, ok? Consiste na suavização ou amenização de um termo considerado pejorativo. Pejorativo é que ofende, ruim, agressivo ou desagradável, por aquele que pronuncia ou escreve. Então, tem coisas que às vezes é necessário você dizer, mas aí o que você usa? De eufemismo, que não precise você
ser tão incisivo e grosseiro com a pessoa, não é? Porque as coisas já são tão difíceis e você ser uma pessoa grosseira, excesso de positividade até afasta as pessoas, certo? Fofoqueira, aí tem aí ó, uma tirinha, uma figura. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Já pensou? Tá aí, gostei do eufemismo. Ela disse que não era fofoqueira, era só uma produtora de biografias alheias, no caso, né? Não autorizadas. Muito legal. E às vezes, o ser humano ele usa muito eufemismo para as coisas que eles não querem falar o nome. Por exemplo, a morte. Eles usam muito de eufemismo. Passou dessa para melhor. Meu Deus, não tem elemento que tenha mais eufemismos do que a morte. Passou dessa para melhor, foi para a cidade dos pés juntos, desceu as cordas e por aí vai. Muito assim, muito eufemismo engraçado, né? Ironia. Ironia é você dizer, é o fazer pouco, ou antífrase, né? É fazer pouco, é você dizer uma coisa querendo dizer outra. Aí no caso Garfield, oi Garfield, cheguei, você parece feliz em me ver. Aí ele responde com ironia, é claro, porque pela cara dele dá de ver que ele não tá nada alegre. Acredite-me, por dentro eu estou pulando e gritando de alegria. Olha a cara dele. Por aí você já vê que é uma ironia, certo? Então, e tem pessoas que confundem eufemismo com ironia. O eufemismo você suaviza, a ironia você faz pouco. É o deboche, né? Como a pessoa costuma falar. Hipérbole. Hipérbole consiste no exagero de uma ideia. Meu Deus, não existe ninguém mais hiperbólico do que as mães. Quantas vezes você não escuta, menino, tu é morto de preguiça. Menina, você vai morrer de tanto dormir. Gente, não existe um ser, eu costumo brincar, né? Que não existe um ser. As professoras também costumam ser muito hiperbólicas. As mulheres, eu acho que em geral, não é? São muito dramáticas e exageram nos termos, ok? Acho que hoje quase todo mundo, não só mulheres, as pessoas estão muito exageradas em tudo que vão dizer, certo? Mas a verdade é que a hipérbole é um exagero no seu falar, configura exagero de ideia para ressaltar aquilo. Quando eu digo, ó, carrega o mundo nas costas, ó o rapazinho aí carregando o globo nas costas. Então, é uma maneira dele exagerar que ele está com muitos problemas, com muitas tarefas ou algo parecido, certo? Mas é um exagero. A hipérbole é um exagero, é uma característica muito comum dos adolescentes também. Então, eu acho que hoje em dia, todas as classes, certo? Muito engraçada, por sinal, a hipérbole. Então, lembre, hipérbole, exagero. Hiper, né? Exagerado. Prosopopeia. Gente, a prosopopeia é a mesma personificação, ou seja, é você dar atributos, atitudes próprias dos seres humanos para seres que não são humanos, atributos humanos para seres inanimados. Quando eu digo assim, o vento beija meus cabelos, o sol abraça o meu corpo. Será que o vento vem e beija? Realmente não, certo? O sol me abraça? Não. Foi uma maneira de eu colocar. Esses versos são de Lulu Santos, certo? Mas coloquei uma figura também que dá para você formar uma prosopopeia. As ondas lambem os meus pés, certo? Que também é do Lulu Santos, ok? Então, muito interessante a prosopopeia. O vento sussurra seu nome, o riacho chora sua ausência e por aí vai. Muito bonito, fica muito bonito quando ele é bem contextualizado em um texto, em uma obra, ok?
Então, muito legal a prosopopeia, viu? Atitudes de seres humanos em seres que não são humanos. E nós temos as figuras de construção. Por que construção? Porque é a maneira que você as escreve, ok? Por exemplo, eu tenho um pleonasmo. Pleonasmo, que é a figura de construção mais usada, que a gente também chama de vícios de linguagem. O pleonasmo é aquele reforço desnecessário, repetição de ideia desnecessária. Por exemplo, subir para cima. Claro, se você vai subir é para cima, ninguém sobe para baixo. Entrar para dentro. Com certeza, ninguém entra para fora. Hemorragia de sangue. Gente, toda hemorragia é de sangue. Não existe hemorragia de água, nem hemorragia de lágrima, certo? E por aí tem milhares. Vê com meus próprios olhos. Claro, ninguém vê com os olhos dos outros, ok? Então, tem até vídeos engraçados sobre pleonasmo, porque a gente fala muito mesmo. Eu falei agora há pouco, contextualizar num texto. Então, se é contextualizado, só pode ser num texto, certo? Então, gente, são vícios que a gente adquire ao longo do nosso falar, ao longo da nossa evolução enquanto falantes, ok? Polissíndeto. Poli, muito. Síndeto, já falei uma vez, são as conexõezinhas, ok? São as repetições de conexões, de conjunções, tá? Síndeto é conjunção. E poli é muito. Então, polissíndeto, muitas conjunções. Que às vezes, em determinados poemas ou obras, para dar uma ênfase, existe aquela repetição. Não é considerada erro porque vocês sabem que existem a licença poética, né? Existe a licença poética, então o autor ele tem direito a usar como ele quiser. Vão chegando as burguesinhas pobres e as criadas das burguesinhas ricas e as mulheres do povo e as lavadeiras da redondeza. Na verdade, o polissíndeto ele dá até uma certa dinâmica no texto, tipo uma evolução. Vamos lá, mais figura de construção. Nós temos essas três aí que são bem diferentes, não é nem diferentes, interessantes. É a silepse, a elipse e zeugma. Presta atenção no que eu vou dizer. A silepse nada mais é do que erro, gente. Silepse é um erro de concordância, é uma discordância. Eu não fiz a concordância necessária. E ela pode ser um erro de concordância de pessoa, de número ou de gênero, ok? Enfim, lá em São Paulo, todos éramos felizes graças ao seu trabalho. Aqui, ele colocou eles. Eles todos eram, tá? Todos éramos. Nós todos. No caso, aquele para ser éramos, teria que ter o nós aqui, viu? Então, ficou subentendido aqui. Então, foi um erro um desvio de concordância de pessoa. E de número, ninguém quer comprar, se ainda estamos abertos. Ó, cadê a concordância de número? Abertos, né? E de gênero, quando a gente é novo, gente é uma palavra feminina. Quando a gente é nova, certo? Mas ficou subentendido porque ele estava falando do gênero masculino e não fez a concordância. Então, silepse, se você quiser observar aí, é erro de concordância. Muita gente confunde silepse com elipse. Olha, gente, silepse é erro de concordância. Elipse, na verdade, é só um termo que você esconde, ok? É a omissão de um termo. Às vezes você chama de oculto,
sujeito oculto, sujeito elíptico, mas não precisa ser só o sujeito, não. Qualquer termo que você deixou de falar na frase, que ficou subentendido, que você não viu necessidade de falar, porque o seu ouvinte iria entender do mesmo jeito. Ok? Ó, exemplo, veio sem pinturas, em vestido leve, sandálias coloridas. O sujeito aí é elíptico. Ela veio ou ele veio, não é? Está subentendido. Veio sem pinturas. Veio em vestido. E também eu omiti o veio 2 vezes. Veio em vestido leve. Veio em sandálias coloridas. Então, elipse é a ocultação de um termo, omissão de um termo, tá? Então, coloquem aí. Silepse, erro de concordância. Elipse, ocultação de um termo. Ah, professora, e zeugma? Gente, a zeugma, na verdade, é um tipo de omissão também. Só que, na verdade, eu não quis colocar, porque no início da frase eu já coloquei, eu não quis. Na verdade, eu quis evitar uma repetição, por ele já ter sido expresso. Não tem necessidade de eu falar novamente. Então, se aquela palavra já apareceu uma vez e em seguida eu a omiti, é zeugma, ok? Se ela já apareceu e em seguida eu omiti, é zeugma. Agora, se ela não aparece de jeito nenhum, é elipse. É só você criar esse paralelo aí entre esses. Por isso que eu coloquei esses 3 na mesma folha, porque elas costumam ser confundidas e, na verdade, eu quero que você veja a diferença. Então, silepse, erro de concordância, eu desvio, né? A palavra erro hoje em dia é pouquíssimo usado. Desvio de concordância. Elipse, ocultação de um termo ou omissão de um termo. E zeugma, eu omito um termo, mas que na verdade eu já falei no início da frase. Eu só suprimi para evitar uma repetição. Foi saqueada a vida e assassinados os partidários dos Filipes. E foi, né? Foi saqueada a vida e foi. Então, eu omiti aí o termo, o verbo e foram assassinados, no caso, né? Ok? Eu omiti o verbo foram aí, que no caso são assassinados. Então, gente, tem muita figura de linguagem? Tem, mas são fáceis. Na hora que você olhar, você vai conseguir dar uma treinada, certo? Vamos continuar aqui. Porque praticando não tem como você reconhecer cada uma. Onomatopeia, essa é maravilhosa, gente. Não tem como não lembrar dela, porque na verdade lá no F1 é a primeira figura de linguagem que você trabalha, porque ela tem muito nas revistas em quadrinhos, nesses textos infantis. Onomatopeia é o som, o ruído das coisas, é a representatividade escrita do ruído, do barulho. O silêncio fresco despenca das árvores, veio de longe, das planícies altas, dos cerrados onde o guache passe rápido. Aí passou. E nós temos aí o bum, que é o barulho de uma bomba, né? De uma explosão, ok? É a onomatopeia. Gente, qualquer dúvida, na próxima aula, eu vou ficar online. Quem for assistindo o vídeo pode entrar, porque eu estou lá para tirar as dúvidas, para a gente discutir as tarefas, tá bom? Ver quem já concluiu as tarefas que eu passei, tirar dúvidas mesmo, porque eu acredito que sempre fica alguma dúvida, né? E é importante, as dúvidas é muito importante. Eu até fico preocupada quando algum aluno não tira dúvida, porque você precisa desse feedback, certo? Então, estou disponível, assistam o vídeo com calma, façam suas anotações, baixe esse vídeo no seu computador, faça suas anotações, tá bom? Porque existem muito mais figuras, essas são as principais, as mais usadas, ok? E beijo.
E a gente se encontra sexta-feira na aula, ok? E estudem, façam as tarefas, por favor. Beijo.